Você já deve ter percebido que Deus usa pessoas para mudar multidões. E existem pessoas que Deus usa para levantar quem vai mudar as multidões. Barnabé era uma dessas pessoas. O seu nome, na verdade, era José. Mas os apóstolos passaram a lhe chamar de Barnabé, filho da consolação ou filho do encorajamento. E esse nome acabou descrevendo toda a sua vida. A primeira vez que Barnabé surge na Bíblia, ele não está pregando para uma multidão. Ele também não está realizando nenhum milagre ou alguma pregação. Ele não ocupa nenhum cargo de destaque. Ele está vendendo um campo e pegando todo esse dinheiro, colocando todo esse valor aos pés dos apóstolos. Parece um detalhe, mas não é. Antes de Deus confiar pessoas a Barnabé, ele viu que Barnabé não estava preso às coisas, a bens materiais. Porque quem deseja formar pessoas precisa aprender primeiro a abrir mão de si mesmo. Quem vive para ser lembrado, dificilmente vai conseguir levantar alguém maior do que a si mesmo. Formar pessoas exige abrir mão do controle, abrir mão da necessidade de reconhecimento próprio, abrir mão de receber os aplausos. Exige investimento, investir tempo em conversas que ninguém vê, em orações que não são registradas, em correções que não aparecem diante de outras pessoas. Tem gente que ama liderar, mas não suporta ver o discípulo crescer mais do que ele. Mas Barnabé nos ensina que o verdadeiro líder não mede o seu sucesso pela quantidade de pessoas que o seguem, mas pela quantidade de pessoas que ele consegue enviar. Pouco tempo depois, um homem chamado Saulo encontra Jesus no caminho de Damasco. Atos capítulo 9. O antigo perseguidor da igreja agora se tornou um discípulo de Cristo. O problema é que ninguém acreditava nisso. Imagine a cena. Os cristãos fugiam de Saulo. Isso não fazia muito tempo. Morriam de medo dele. Agora ele bate na porta da igreja dizendo que também pertence a Jesus. Quem é que iria acreditar? Barnabé acreditou. Barnabé ouviu a história de Saulo. Barnabé caminhou ao seu lado, levou Saulo até os apóstolos. E antes de Paulo, o apóstolo Paulo, encontrar espaço para servir, ele encontrou alguém disposto a acreditar que Deus realmente podia transformar uma única vida. E isso acontece todos os dias. Tem pessoas que chegam nas igrejas carregando o peso de um passado difícil, um casamento destruído, um vício, uma queda moral, anos longe da presença de Deus e, infelizmente, às vezes encontram mais desconfiança do que discipulado. Barnabé vem nos lembrar que ninguém amadurece quando é rotulado. As pessoas amadurecem quando alguém decide caminhar com elas, ensinando o caminho com calma, sem pressa. A graça de Deus, ela perdoa em um instante, mas o caráter normalmente é construído ao longo de uma caminhada. E a Bíblia diz que os anos passam, a igreja de Antioquia cresce de forma extraordinária. E quem é enviado para cuidar daquela igreja? Barnabé. Lucas faz uma descrição muito bonita sobre ele. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas o mais impressionante acontece logo depois, quando Barnabé percebe que a igreja cresceu além do que ele podia conduzir sozinho. Então, Barnabé ele não fica preocupado em centralizar, em controlar, proteger a sua posição. Ele vai em busca de Saulo, em Tarso. Ele entende que o reino de Deus cresce quando nós deixamos de competir e passamos a cooperar. Vivemos em tempos que o sucesso é medido pela quantidade de seguidores, visibilidade, tamanho de ministério. O reino de Deus ele faz outra pergunta. Quem nós estamos preparando para continuar quando nós não estivermos mais aqui?
Porque o ministério não é sobre construir um nome, é sobre construir pessoas, é discipular, formar discípulos. Todo líder que centraliza, ele acaba criando uma dependência dos seus liderados. Mas todo líder que discipula, ele cria continuidade da obra. Pouco tempo depois, Lucas, o evangelista, ele muda a descrição a qual se referia a Barnabé e Saulo. O que era antigamente Barnabé e Saulo, logo à frente passa a ser Paulo e seus companheiros. Perceba que esse detalhe, o discípulo ultrapassou aquele que discipulou, aquela pessoa que acreditou nele primeiro. E Barnabé nunca demonstrou qualquer incômodo com isso. Porque quem discipula de verdade não sente inveja quando o outro cresce. Ele sente alegria. É muito fácil aplaudir alguém quando esse alguém depende de nós. Difícil é continuar feliz quando essa pessoa já não precisa mais da nossa aprovação e consegue caminhar sozinho. Barnabé parecia não precisar ser o mais conhecido. Ele parecia satisfeito em saber que Cristo estava sendo glorificado. Existe uma enorme diferença entre querer ser importante e querer que Cristo seja importante. Então, surge um novo personagem na história. João Marcos, jovem, cheio de potencial, porém muito imaturo. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele o acompanha e desiste no meio da viagem. Decide voltar para casa. Quando chega o momento da segunda viagem missionária, Paulo diz que ele não vai. Paulo tinha os seus motivos, porque a missão, além de perigosa, exigia que as pessoas fossem de confiança. Ele não estava rejeitando Marcos como filho de Deus. Ele estava dizendo que naquele momento ele ainda não estava preparado para assumir aquela responsabilidade. Ele estava certo. Porém, Barnabé olha para o mesmo João Marcos e enxerga outra coisa. Ele não vê apenas alguém que falhou, que desistiu no meio do caminho. Ele vê alguém que ainda pode ser formado, pode ser amadurecido, construído. E é aqui que o discipulado acontece. A Bíblia não registra nenhuma palavra entre eles, nenhuma conversa, nenhuma mentoria. Mas talvez seja justamente esse o detalhe mais importante, porque o discipulado verdadeiro quase nunca acontece diante dos olhos de muita gente. Acontece na caminhada, durante uma refeição, depois do culto, uma ligação, um café na mesa da cozinha, em uma visita em uma quarta-feira. Talvez Barnabé tenha perguntado por que João Marcos desistiu, o que pode ter acontecido naquela viagem, qual o medo que ele sentiu de estar ali, o que precisava mudar antes dele tentar novamente. Discipulado não é passar a mão na cabeça, mas também não é desistir da pessoa no primeiro erro que ela comete. É permanecer perto o suficiente para que a graça de Deus produza a maturidade, e isso leva tempo. Discipulado é confrontar sem abandonar, é corrigir sem humilhar, é ensinar responsabilidade sem destruir a esperança. Nós admiramos muito quem prega bem, quem consegue lotar auditórios, quem possui milhares de seguidores. Mas talvez os maiores discípulos de Cristo estejam em lugares onde ninguém tira foto, grava vídeo, posta na internet. Talvez esteja na professora que ensina as crianças a amar Jesus, no líder que acompanha o grupo de adolescentes durante anos, no pastor que insiste em fazer visitas para todas aquelas pessoas que o restante da igreja esqueceu. Talvez esteja na mãe que todas as noites abre a Bíblia, canta hinos com seus filhos, no amigo que liga quando percebe que você está se afastando de Deus.
esses talvez nunca sejam conhecidos por multidões, mas são conhecidos por Deus, com certeza. Anos depois, já preso, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e diz: me traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. O jovem que um dia foi considerado despreparado para acompanhar o apóstolo Paulo em uma viagem missionária, agora era útil. E segundo a tradição cristã, esse mesmo João Marcos foi quem escreveu o Evangelho de Marcos. Consegue perceber a beleza nisso? Barnabé nunca escreveu um evangelho, mas ajudou a formar alguém que escreveu. Ele não plantou tantas igrejas como Paulo, mas ele investiu em pessoas que alcançariam multidões através da vida dele. Essa é uma beleza muito grande que há no reino de Deus, porque nem todo fruto nasce na árvore que o colherá. Tem pessoas que plantam, tem pessoas que regam, e Deus continua dando o crescimento, porque essa glória é dele. Talvez Deus nunca tenha planejado que Barnabé fosse o nome mais lembrado do livro de Atos dos Apóstolos. Talvez o chamado dele fosse outro, ser o homem que fazia os outros chegarem onde Deus havia chamado. E isso me faz pensar em quantos Barnabés existem hoje. Pessoas que talvez nunca escreveram um livro, nunca tenham um microfone nas mãos, pessoas que não têm redes sociais, pessoas que não são conhecidas na internet, mas no silêncio de uma sala de discipulado, de uma conversa depois do culto, de um café, de uma oração, está formando homens e mulheres que um dia alcançarão milhares de vidas. Talvez esse seja o maior legado da vida, que não seja aquilo que você fará para Deus, talvez seja quem continuará fazendo depois que você partir. Talvez você seja um Barnabé, alguém que encontra alegria em ver outras pessoas florescendo no chamado que Deus deu para a vida delas. Alguém que entende que formar discípulos vale mais do que colecionar admiradores. Alguém que não precisa aparecer para saber que cumpriu a sua missão. Ou talvez exista um Barnabé na sua história. Aquele líder, aquele pastor que acreditou em você quando ninguém acreditava, que te discipulou quando ninguém tinha paciência para isso, que teve paciência com as suas imaturidades. Um professor, um amigo, um mentor, um pastor, até um pai, uma mãe, que corrigiu, ensinou, orou, permaneceu do seu lado quando teria sido mais difícil desistir. Se hoje você permanece firme, talvez seja porque alguém decidiu permanecer firme com você. Então quero te fazer um desafio. Se existe um Barnabé na sua vida, envie esse vídeo para essa pessoa e agradeça por ela nunca ter desistido de você. E deixa aqui nos comentários apenas uma frase: eu quero ser um Barnabé na vida de alguém também. Que Deus te abençoe através dessa palavra em nome de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã. Para você que quer adquirir o nosso material e não está conseguindo pelo nosso link, quero deixar aqui para você o número do nosso WhatsApp, para que você possa estar adquirindo Tesouros para o Púlpito e também compartilhando uma palavra que não é minha, nossos materiais de estudo, uma bênção. Quem adquiriu não se arrependeu. Tenho certeza que vai te ajudar não somente a trazer mensagens positivas para a sua igreja, a sua ministração, vai enriquecer a sua ministração, como também vai te ajudar a ler, interpretar e aplicar a Bíblia da forma correta. Não deixe de adquirir, compartilhando uma palavra que não é minha ou Tesouros para o Púlpito, no nosso link aqui na bio ou pelo nosso WhatsApp. Frete grátis para todo o Brasil. Adquira já.